Unção Profética Produções. Quando o medo foge do controle, ele vai se tornar pânico, e a pessoa em pânico entra em desespero e esquece tudo aquilo que ela até sabia como fazer, não faz porque está em pânico. O seu cérebro quase que para de funcionar pelo efeito do medo. Por isso nós temos que controlar o medo. Diga: eu tenho que controlar o medo. É admissível que o crente sinta medo. O medo é uma reação normal a seres humanos, mas esse medo não pode sobrepor a fé e a confiança que você precisa ter em Deus e em você mesmo. O medo não pode paralisar você, o medo não pode interromper o processo de Deus na sua vida ou na vida da sua família. Tem gente, irmãos, que parou de viver por causa do medo. Um dia eu atendi uma pessoa de nossa igreja, e ele falou: pastor, eu tinha medo de estar doente, e por conta do medo ele estava emagrecendo, perdendo vida e saúde, porque ele pensava que tinha um determinado tipo de problema, e por isso ele deixou de viver muitas coisas boas, porque o medo daquela doença o paralisou. Graças a Deus ele conseguiu vencer essa situação. Mas quantas vezes o medo te impede de fazer aquilo que você gostaria de fazer? Irmão, tem gente aqui que tem uma condição de inteligência fora do normal. Tem gente aqui, se fosse fazer uma avaliação de QI, daria muito acima do normal, da média de 100. Tem gente aqui que é extremamente inteligente, muito sábio, muito, mas muito, mas não consegue ir adiante por uma coisa chamada medo. Isso não é para mim, eu não dou conta, não tem jeito, não vai dar certo, não funciona, eu vou bater, eu vou me acidentar. Por que muita gente que tem carteira não dirige? Tem medo, irmãos, de bater, de se colidir com outro carro. O que o medo tem feito na sua vida? Tem gente que tem medo de falar comigo e a pastora. Medo! Eu falei: irmão, não sou bicho. Você ouviu o pastor Derossi dizendo que eu sou um cara bonito? Eu não sou um bicho, eu sou uma pessoa. Como é que você pode ter medo de falar conosco? Medo, pavor. Tem gente que tem medo, irmão. Um dia eu fui atender uma pessoa, ela transpirava igual eu estou transpirando, mas agora eu estou pregando. Ele estava num ar-condicionado de 17 graus na minha sala, 17, e ele pingando. Eu falei: você está com calor? Ele falou: não, pastor, eu estou com medo. Como eu tinha medo do meu sogro quando eu fui ser atendido a primeira vez por ele. Além dele ser meu pastor, ele era bem grandão, uns olhos desse tamanho. Só não era o lobo mau, mas tinha um olho desse tamanho. E quando eu cheguei lá, eu tinha tudo na ponta da língua, irmãos. Tinha tudo decorado, eu vou dizer isso, vou falar assim, assado, tal. Quando eu cheguei lá, irmão, ele chegou para mim: pois não, irmão, o que é isso? Falei: boa tarde, pastor. Falou: boa tarde. E ficou calado. E eu fiquei calado. Falou: estou ouvindo. Falei: pastor, eu estou aqui para conversar. Então fale. Falei: pastor, eu estou muito nervoso. Falei: estou vendo. Ao invés dele me ajudar, ele falou: não, estou vendo. E ele ficou calado e eu fiquei calado por alguns segundos. Irmão, e esse silêncio era apavorante para mim. Ele me olhando, eu abaixando a cabeça, quando eu olhava ele estava olhando para mim. Eu sei que eu falei: pastor, eu não consigo dizer o que eu vim dizer. Estou extremamente nervoso e minha mão suava de pingar. Falei: você veio dizer acerca da sua fé, da sua caminhada, você está com alguma dificuldade? Falei: não, eu só vim conhecer o Senhor. Aí ele se levantou, falou: então tá certo, meu filho, Deus te abençoe. E eu saí. Mas o medo me paralisou. O medo me possuiu de tal maneira que eu não consegui dizer o que eu deveria dizer.
Esse povo aqui, irmãos, ficou com tanto medo dos egípcios que eles não conseguiram ver outra solução a não ser voltar a servir os egípcios. É impressionante. Quem está extremamente medroso em relação a uma situação em que está vivendo ou enfrentando, por favor, levante uma de suas mãos. Deixa eu ver. Não tenha medo de levantar não, irmão, sua mão não vai cair. Levanta bem alto. Pastor, eu estou com medo. Pode baixar. Terceiro, não se precipite. Diga, não se precipite. Diga a pessoa que está ao seu lado. Irmãos, a Bíblia diz: a calma desfaz grandes erros. A tranquilidade, a serenidade. Não estou falando de passividade. Você ver o problema, não, eu não vou resolver, deixa ele resolver por si só. O problema não será solucionado por si só. Ele precisa de uma intervenção, mas essa intervenção precisa ser feita com muita calma e muita tranquilidade. Por isso a Bíblia também diz: peca todo aquele que age precipitadamente. Irmão, pense, pondere antes de tomar qualquer tipo de atitude. Eu já tive que fazer reconciliações de casais aqui, sabe por quê? No momento da briga, do pico do problema, do olho do furacão, ou o marido ou a mulher diz: não quero mais viver com você, vou me separar. Pega as coisas e vai embora. No outro dia, abaixou a poeira, a adrenalina caiu ao nível normal. A pessoa começa a pensar: meu Deus, eu perdi o meu casamento, e agora? Por quê? Fez isso, tomou uma decisão sem tranquilidade, se precipitou sobre aquilo que deveria ter sido feito. Irmão, quantas pessoas estão se precipitando por aí? Quantas pessoas estão tomando o caminho errado porque se precipitam todos os dias? Esse povo aqui começou a fazer coisas que não era plano de Deus, porque se precipitaram. Irmão, pense 10 vezes antes de fazer ou falar qualquer coisa. Eu já feri muita gente, já machuquei muita gente, já magoei muita gente, não com a intenção de ferir, de machucar ou de magoar, mas porque eu era extremamente precipitado, e a minha justificativa era: eu sou sanguíneo. Meu temperamento é sanguíneo, eu sou explosivo, eu sou imediatista. Mas irmão, a gente pode ser tudo isso, mas quando controlado pelo Espírito, quando dominado pelo Espírito, você começa então a ter controle sobre as suas emoções também. Não é que eu fui ficando mole com o passar dos anos, eu fui amadurecendo e conseguindo controlar os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu deixava de fazer as coisas no afã, no calor da situação, irmãos. Eu comecei a ficar mais calmo, a analisar friamente a situação. Vocês já tiveram o conhecimento de alguém que foi receber um resultado de câncer? É engraçado, irmãos, que o médico às vezes não exerce parcimônia nenhuma com relação à pessoa que está afetada pela doença. Você está com câncer e você precisa se tratar. E a gente acha que às vezes é indiferença, mas imagine ele dizendo isso todo dia, várias vezes por dia, em vários anos seguidos. Ele começa a considerar tudo aquilo muito natural, ele não se desespera mais. Você se precipita, você está sentindo aquela dorzinha e você parte logo para o sinal: é câncer. Irmão, tem gente que é precipitado demais. Eu me impressiono, vou morrer. Claro que você vai morrer um dia, mas não necessariamente agora. Não se precipite. Um dia uma pessoa terminou um namoro aqui porque se precipitou. Quando quis voltar, a moça não quis mais. Ele estava na dúvida. Irmão, o que diz no trânsito? Na dúvida, não ultrapasse.
Na dúvida, fique caladinho, não tome nenhuma medida que depois você possa se arrepender. Não se precipite. Não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Mas eu vou logo dizer, fulano, quero terminar, porque eu não sei se eu gosto de você, é melhor a gente terminar. Para com isso, irmão. Não se precipite. Quarta coisa, crer que Deus tem todas as saídas para nós. Irmão, tá uma coisa que eu acredito é em Deus. Eu assentei no meu coração acreditar em Deus, apesar das possibilidades. Eu creio em Deus e creio que Deus vai fazer milagres e maravilhas. Nós precisamos acreditar que Deus tem a saída que nós não estamos enxergando. Deus já me livrou de cada, irmão, de cada situação que você não pode sequer compreender. Você acredita que Deus tem uma solução para esse seu problema, uma saída clara? Pastor, Deus vai abrir uma porta onde não existe. Final do ano agora, meu filho recebeu uma profecia de uma pessoa que nem da igreja é, dizendo que Deus iria colocar um tapete vermelho, ia abrir uma porta, outra porta, ia dar isso, ia dar aquilo e tal, aquela coisa toda. Ele chegou e nos contou. Eu até brinquei com ele, falei, meu filho, será que essa profecia não era para mim? É tudo que eu tenho orado. Ele falou, pai, o irmão falou comigo, Deus usou para falar, ele falou meu nome. Falei, Dan, é tudo que eu tenho pedido. Falou, pai, mas ele citou meu nome, o senhor nem estava perto. Falei, então tá bom, essa é sua. Mas ele vem, irmãos, crendo que Deus é aquele que abre portas e ninguém fecha. Nós temos que acreditar que Deus pode todas as coisas, que você dorme de um jeito e acorda de outro. Deus pode todas as coisas. Acredite que Deus se importa com você, irmão, que você não é mais um no meio da multidão, que Deus sabe seu nome, que Deus sabe quem você era ontem, hoje e o que vai ser amanhã. Deus se importa com você individualmente. Por isso nós precisamos acreditar que Deus tem saídas que nós não conseguimos enxergar. A Bíblia conta a história que o povo do Egito, quando saiu do Egito, se deparou com o mar vermelho. Eu vou dizer, irmãos, tem gente que ainda acredita que dava no joelho. Nós estivemos diante do mar vermelho. Eu já estive 2 vezes lá, diante do mar vermelho. Irmão, não chama mar à toa. Mar não é corgo. Unção Profética Produções.